Boa noite, meus amados irmãos. É com muita alegria que a gente se reúne pela internet mais uma vez. E eu sei que muita gente está com saudade daquele abraço fervoroso, daquele cumprimento mais próximo. Mas que o Senhor possa trazer paz ao teu coração nesse dia de hoje. Mesmo em meio a essa diversidade que nós estamos passando, que o Senhor possa consolar o teu coração. Então, nesse momento, eu gostaria de estar lendo com os irmãos na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 16, que diz o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, que nesse momento nós possamos nos reunir em oração e pedir que nosso Deus tome o controle da nossa vida, que nós possamos deixar de lado a ansiedade, a incredulidade e fazer de Deus o nosso capitão nesse mar tão tenebroso que nós estamos vivendo hoje, mas que a nossa consciência esteja na fé em Deus. E gostaria de estar orando com os irmãos agora, nesse momento em sua casa. Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós entramos em tua presença, Senhor, para te render glórias, graças, louvor, Senhor, e gratidão pelo que tudo que tens feito, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, tomar nossas vidas em tuas mãos, Pai. Não nos deixe, Senhor, que nós sejamos levados, Pai, por essa onda de euforia, Senhor, de medo, por essa onda, Senhor, de paura que tem tomado conta do coração de muita gente, Senhor. Que nós possamos estar firmes em Ti, Senhor, mesmo no dia mau, Pai. Tem misericórdia, Senhor, da nossa vida, Pai. Guarda nossos corações, guarda os corações de nossos familiares, Pai. Pois nós cremos em Ti, Pai, e na Tua soberania, Senhor. Assim que oro e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, nesse momento, nós vamos estar adorando a Deus através dos cânticos. Gostaria de convidar o pessoal. Te convido, irmão, a você, a sua família, para estar louvando juntos ao nosso Deus, dedicando esse dia, esse momento, como louvor, como gratidão, em meio a todas as coisas que a gente tem passado por esses dias tão diferentes que a gente tem vivido, distantes um do outro, mas apesar de todas essas coisas, Deus nos dá esses recursos para que a gente possa, de certa maneira, estar próximos uns aos outros, tendo comunhão mesmo à distância. Então, que essa canção, essas canções que a gente vai cantar aqui, que realmente possa ser de uma maneira que toque o teu coração, que você possa estar interligado a Deus nesse momento. Ofereça a sua vida a Deus como uma forma de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Oferta de amor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a Te entregar como oferta viva em Teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida
a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Como é bom a gente ter esse privilégio, essa certeza de que o nosso Deus se faz presente em nossa vida. Então, declare a Ele, diga a Ele que Ele é majestoso, que Ele é soberano, majestoso. Expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso,
pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, eu sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Ele é majestoso, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Não há outro igual a ti, não. Tu és o único. Deus da minha vida, Deus da minha salvação, eu te louvo, eu te adoro. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Repita novamente. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Sim, tu és. Como é bom poder louvar o nosso Deus, reconhecer todos os seus atributos, a sua grandeza, sua majestade, sua glória, e reconhecer também a maneira ousada como Deus nos ama, como Ele nos amou primeiro. Que bom seria se nós tivéssemos pelo menos 10% dessa forma de amar que Deus tem para conosco. Mas em meio a toda nossa imperfeição, Deus tem nos chamado, Deus tem nos amado. E que essa canção possa ser de fato uma oração para a tua vida, que a gente possa meditar nessa canção, entendendo a grandiosidade do amor do nosso Deus.
Então, meus amados irmãos, nesse momento nós temos alguns informes missionários acerca da vida do nosso amado irmão Ronaldo Lidório e da sua família. Então nós vamos assistir esse breve vídeo com essas informações. Boa noite, igreja. Boa noite a todos vocês que nos assistem. O nosso momento missionário de hoje é sobre o nosso irmão Ronaldo Lidório. Caso alguns não conheçam ainda, o Ronaldo é referência no trabalho missionário para nós. Ele trabalhou muitos anos entre aldeias indígenas, povos indígenas, e atualmente ele coordena algumas associações relacionadas ao trabalho missionário, tanto coordena quanto participa e dá suporte. E na semana passada nós recebemos a notícia de que ele e sua esposa haviam sido acometidos pelo Covid-19. Eles já iniciaram o tratamento, estão respondendo bem, graças a Deus. Essa semana recebemos a notícia de que a sua filha também tinha sido acometida. Ela também iniciou os tratamentos com os remédios. E a sua mãe, Eusa Lidório, também foi acometida. Ela fez tomografias essa semana e deu comprometimento nos pulmões. Ela tem 85 anos. Então, nossos irmãos pedem orações pela vida dela para que ela responda ao tratamento, né, com a graça de Deus, e ela possa aí ter uma boa recuperação também, juntamente com eles. Eles pedem oração também para os outros membros da família. Eles têm um filho também, o noivo da Viviane também. Então eles pedem orações para que eles que ainda não apresentaram sintomas possam ser preservados, né, desse acometimento, se for a vontade do nosso Deus. E eles pedem também oração novamente pela dona Eusa, para que ela responda a esse tratamento e para que eles continuem, né, nessa recuperação, se essa for a vontade de Deus, que eles deem forças e supram tudo que eles precisam, e não só a eles, mas a todos os nossos irmãos, seja os de perto e os de longe, que infelizmente estão enfrentando essa situação, que com a graça de Deus eles possam ter a assistência que precisam, né, médica principalmente, mas ter o cuidado também dos nossos irmãos mais próximos a essas pessoas. Então eu deixo o desafio à igreja e a todos vocês que nos ouvem de orar, de estarmos juntos com essa família, para que eles possam, com a graça de Deus, se recuperar. Então, diante de toda essa situação, eu me utilizo das frases do nosso próprio irmão Ronaldo Lidório. Em uma de suas mensagens, ele nos diz que Cristo é o guarda no dia mau, o guia nas incertezas e a alegria em qualquer jornada. Então, que essa verdade possa falar ao nosso coração, que a gente possa se firmar em Cristo, assim como eles, e que Ele nos fortaleça a cada dia, né, e a gente possa estar juntos com eles, em união, como corpo de Cristo, participando, né, dessa situação, com todos os nossos irmãos que têm sofrido, né, com essa pandemia, com essa situação, que nós possamos nos unir enquanto corpo de Cristo e sermos nos ajudando, nos amando em Cristo, tendo compaixão e misericórdia, e esse sentimento possa tomar o nosso coração e a gente possa ter atitudes de amor, atitudes de fé para com o próximo, e a gente possa glorificar a Deus nessas situações, e a gente possa fazer o nome dele conhecido de todas as formas possíveis que ele nos proporcionar. Então eu deixo os irmãos com a graça de Deus e com esse desafio de oração, de incluir essa família nas nossas orações, e todos os nossos irmãos, né, e o dever que Cristo nos deu. Amém? Então, nesse momento, meus queridos amados, conforme vocês viram no vídeo, nós gostaríamos de pedir oração, não somente nesse momento, mas que durante a semana você estivesse lembrando dessa causa, não só do nosso amado irmão, mas de todas as pessoas que estão acometidas dessa doença, né, Covid-19, que tem assolado todo mundo. Né? Então, nesse momento, eu gostaria de estar orando com a igreja e que nós possamos, não só agora, como eu já falei, mas durante essa semana, durante esse mês, estar lembrando disso em oração. Então, oremos. Senhor Deus, nesse momento nós colocamos, Pai, em Tuas mãos, Senhor, a família do nosso irmão Ronaldo Lidório, Pai, sua esposa, bem como todos os outros, Pai, missionários, as pessoas que servem na igreja, outras pessoas, Pai, o mundo inteiro, Senhor, que está acometido dessa enfermidade, Pai. Nós entendemos, Senhor, que
todo o controle está em Tuas mãos, Pai. A vida está em Tuas mãos, Senhor. Então faz, Senhor, o Teu querer. A Tua palavra diz que o querer e o realizar, Pai, é Teu. Então que o Senhor possa, Pai, dar a sabedoria, dar o discernimento, o consolo necessário no momento da aflição, da enfermidade, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a vida do nosso amado irmão Ronaldo Lidório e da sua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, nesse momento também, gostaria de avisar a igreja acerca dos dízimos. Se você tem o seu dízimo, a sua oferta para entregar, nós gostaríamos de te lembrar que isso pode estar sendo feito aos domingos, das 8 até as 11 da manhã, vai ter alguém aqui na igreja para receber. Também, se você não puder vir, você já preferir não sair de casa, pode entrar em contato com alguns dos nossos diáconos, que eles vão poder fazer isso aqui. Também, uma outra opção, você pode estar fazendo depósito, pode estar fazendo também a transferência para essa conta que está aqui abaixo. Ó. Então, não esquece, nota direitinho e vai estar podendo fazer também a transferência ou o depósito bancário do seu dízimo, da sua oferta. Tá? Então, agora nós vamos ter mais um momento de cântico e em seguida nós vamos ter a palavra. Você possa meditar na letra dessa canção, que fala muito sobre o amor do Senhor. Queria convidar Tiago. Antes que eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito
Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Te louvamos, Deus, por esse momento. Nós te engrandecemos, Deus, por todos os teus benefícios, Senhor, para a nossa vida. Te pedimos, Deus, misericórdia por tudo aquilo que estamos passando, Senhor. Mas temos a certeza que todas essas coisas estão sob o teu controle. Não nos faça perder, Deus, a fé nem a direção. Não nos faça, Deus, olhar apenas o que está à nossa volta, Senhor, mas nos faz olhar para o alto, porque é daí que vem o nosso socorro, Deus. Abençoa a nossa igreja, abençoa o nosso povo, Deus, que a tua mão possa estar sobre a vida de cada um e que cada um possa ter a certeza, Deus, do teu amor. Te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui hoje, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar hoje contando uma ilustração que lembra um pouquinho do meu tempo como missionário entre os índios, entre os Yanomamis. Lá, algumas vezes, a gente tinha que ir para mata fechada, atrás de madeira para construção. E eu confesso que eu doía meu coração quando nós encontrávamos uma árvore boa e tínhamos que cortar. Não só por conta daquela árvore, mas é interessante que numa floresta fechada, quando você corta uma árvore, várias caem junto. À medida que ela tomba, como os galhos estão entrelaçados, elas estão muito próximas umas das outras, então muitas são levadas ao chão. Eu descobri que há uma grande diferença entre o tipo de madeira que você tira de uma árvore que está numa floresta, do tipo de madeira que você tira de uma árvore que está no campo. A grande diferença é que a árvore da floresta normalmente é uma madeira mais macia, uma madeira não tão dura.
Já a árvore do campo, por estar sujeita a muitas intempéries, o vento, tempestades, chuvas, ela obrigatoriamente precisa ser fortalecida. É interessante que os carvalhos, né, uma árvore, uma madeira tradicional e valorizada, ela dá em campo aberto. E um dos seus segredos é que ela sofre a influência do mau tempo. E isso a fortalece, tanto no enraizamento como no seu tronco, permitindo que ela fique alta e resistente. O texto que nós vamos ler hoje, assim como boa parte da carta que Pedro escreveu, aborda a questão do sofrimento, os seus propósitos e como enfrentá-los. O tema que eu quero desenvolver com vocês hoje é esse que vocês viram, filhos. O sofrimento é um meio, não o fim. 1 Pedro, vamos continuar lá, 1 Pedro capítulo 3. Inicialmente nós vamos ler dos versos 13 ao 17. Depois a gente completa esse capítulo. Então 1 Pedro 3, do 13 ao 17. Diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra tão preciosa ao nosso coração, que mais uma vez ela nos traga o consolo, o encorajamento, que ela nos traga a confrontação do Senhor em relação aos nossos pecados e que ela nos atraia para perto do Senhor, que a gente possa desfrutar do prazer de ouvir a Tua voz, Senhor, e como isso aquieta e tranquiliza o nosso coração, ouvir a voz do Pai, que os Teus filhos escutem nitidamente a Tua voz, Senhor. E aqueles que precisam se aproximar do Senhor, tem misericórdia e fala a esses corações também. Que eles possam perceber o que o Senhor espera deles. Ouvir a Tua ordem, estarem prontos a Te obedecer. Nós oramos, Te entregando esse momento e dependendo da ação do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos aqui, que se completa, depois nós vamos ler a segunda parte dele, até o final do capítulo, serão duas partes principais. A primeira, como encarar o sofrimento, é esse pedaço que nós lemos aqui. E a segunda parte, a partir do verso 18 até o verso 22, como Cristo fez, como Ele encarou o sofrimento. Vamos tentar entender um pouquinho qual é o nosso papel e olhar para Cristo como a nossa referência. Então, desenvolvendo esse primeiro ponto aí, como encarar o sofrimento. Os primeiros 2 versículos que nós lemos dão uma ênfase. Como encarar o sofrimento? Sem medo. Sem medo. Eu não preciso temer
as dificuldades, os sofrimentos, as lutas que estou passando ou que virão. Ao contrário do que muitos pensam, no verso 13 que nós lemos, Pedro não está dizendo que se eu fizer o certo, nenhum mal me atingirá. Não é isso que Pedro está dizendo aí no versículo 13. O 13 diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zeloso do que é bom? Nem sempre o certo é o melhor para mim. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você imagine algumas situações. No seu trabalho, imagine um colega seu que está sendo injustiçado. Imagine que ele se colocou numa posição contrária ao seu chefe. Mas ele está certo. Ele tem razão no que ele está dizendo. E eu sei que ele tem razão. Só que quando o chefe chega para mim e diz: eu quero que você testemunhe contra ele. Por isso que eu disse que nem sempre o certo é o melhor para mim. Depor a favor do chefe contra o amigo não é o que nós deveríamos fazer. Fazer o errado para que as coisas fiquem melhores para mim não é o certo. No verso 14, ele diz: mesmo que você venha sofrer por fazer a coisa certa, mesmo que você perca o emprego, nesse caso que eu citei, mesmo que você seja afastado de uma possível promoção, porque você agiu certo, mas que não foi o melhor para você, mesmo que você tenha que participar de um ambiente, entrar em um ambiente onde muitos talvez vão dizer: um crente aqui não é bem-vindo. Você precisa aprender a ter um testemunho firme, mesmo contra o que as pessoas estão falando, mesmo sabendo que você vai sofrer consequências ali. Jesus disse: bem-aventurados vocês são quando sofrerem por causa da justiça. Sofrer por causa da justiça é motivo de alegria diante de Deus. Jesus é o exemplo disso. Ele sofreu por causa da justiça de Deus e da injustiça dos homens. Se você estiver do lado certo, fazendo a coisa certa, você não precisa temer. É isso que o texto continua dizendo. Não vos amedronteis, portanto, se você está agindo e sendo injustiçado, mas agindo certo, você não tem o que temer. Ele diz: não vos amedronteis com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Nos tempos que a gente está vivendo aqui, nessa situação de isolamento social, de doenças chegando, parece cada vez mais perto da nossa porta, nós sabemos que as notícias, e elas têm falado basicamente de dois assuntos, ou em relação ao coronavírus, ou em relação à política. As notícias são um produto que está sendo vendido como nunca no nosso país, e está sendo consumido como nunca. Eu tenho lido algumas reportagens dizendo que recordes de audiência e de visualizações têm sido quebrados pelas redes de notícias.
em relação a pessoas que estão consumindo esse produto. À medida que a gente consome essas ameaças, tendemos a ficar alarmados. Tendemos a deixar que o medo cresça dentro de nós e a partir de nós, contagiando pessoas que estão perto da gente. O que o texto está dizendo é: você está agindo da maneira certa, você está se prevenindo, você está agindo corretamente, evitando aglomeramentos, cuidando das pessoas próximas a você, você está agindo da maneira correta, não tem por que ficar alarmado. Por quê? Porque quando nós agimos certo, nós temos a certeza de que o Pai está conosco. E Ele tem no controle. Ele está no controle. E o Pai no controle é como aquele menino que, no meio de um monte de gente, pode estar barulho, pode estar problema, pode estar uma correria, mas se ele está segurando a mão do Pai, ele está confiante. Deus está aqui. E se você está agindo certo, Deus está com você. Não precisa temer. Não vos amedronteis com suas ameaças. Como encarar o sofrimento? Nós falamos que, em primeiro lugar, sem medo. Eu não preciso me amedrontar. Em segundo lugar, estando preparado. Preparado para quê? O texto, a partir do versículo 15, começa dizendo: antes santificai a Cristo. Antes, isto é, ao contrário de, ao invés disso, ao invés de andar amedrontado, santifique a Cristo. Não tema as notícias, tema a Cristo. Ele é o Senhor. Santificar a Cristo, agradá-lo, colocá-lo no centro da nossa vida. Isso é santificar a Cristo. Se eu coloco Jesus no centro da minha vida, o texto diz: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Preparados para responder. É interessante essa palavra. Ela era usada na época do Novo Testamento para aquela pessoa que era acusada de algo e comparecia diante do juiz, e ela teria que responder ou justificar-se diante do juiz da acusação recebida. Então era a sua defesa. Preparados para responder exatamente a palavra para aquele que se defendia diante de um juiz. O cristão deve estar em todo o tempo preparado para responder ou para explicar suas ações a partir da exposição da sua fé. Eu vou entrar num terreno que eu sei que muitos que estão assistindo hoje vão fazer uma associação agora. Nos pequenos grupos na igreja, hoje a gente está estudando através de pela internet, juntando os grupos. Estamos estudando o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. As grandes mensagens que aparecem dentro do livro de Atos, quase todas elas falam de pessoas que estão se defendendo diante de acusações. Pessoas que estão explicando a sua fé diante de pessoas que estão questionando algo. Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e as pessoas falam: quem são esses que estão aí parecendo bêbados? Aí Pedro se levanta e explica: não, eles não estão bêbados. E aí ele expõe o Evangelho centrado em Jesus. Capítulo 3,
diante da cura de um paralítico. As pessoas vêm questioná-lo e Pedro é ameaçado de prisão. E ele aproveita a oportunidade para testemunhar de Jesus Cristo. No capítulo 4, diante daqueles que condenaram Jesus, de novo Pedro tem a oportunidade de, usando essa palavra, ele estava preparado para responder àqueles que o acusavam. Capítulo 5, capítulo 7, capítulo 11 e aí por diante. Sempre, as principais mensagens do livro de Atos é porque eles estavam preparados para responder à razão da esperança que eles tinham em Cristo. Cristo, esse era o centro da mensagem. Não era justificando os seus atos, não era tentando se safar, mas era apontando para Cristo. É interessante que Paulo, em momento algum nas suas acusações, especialmente no final do livro de Atos, ele fica se defendendo. O tempo inteiro ele fica apontando para Jesus. Ele, é por causa dele, é para ele. Aproveita a oportunidade para explicar de forma simples e clara a essência do Evangelho. Estamos preparados para responder à razão da esperança que há em nós? E ele fala mais aí no verso 16. Ele diz a maneira como devemos falar, como devemos demonstrar esse Evangelho. E ele fala no verso 16, fazendo todavia, primeiro, com mansidão. Mansidão é o oposto de ira, de agressividade, de confronto. Eu não quero brigar, eu não quero ganhar a discussão, eu não quero provocar o outro. O que eu quero é que ele ouça o Evangelho, que ele encontre-se com Jesus. Mas ele diz também com mansidão e temor, respeito a Deus, às autoridades, ao próximo. Falar com respeito em relação às pessoas, não falar julgando-se melhor, superior, mas demonstrar respeito, seja lá quem for a pessoa. Em terceiro lugar, ele fala aí também, no versículo 16, com boa consciência. Boa consciência é aquela pessoa que pode falar sabendo que aquilo que ele está falando é parte da sua vida. Ele não está falando de algo, faço o que eu faço. Não, ao contrário. Não faça o que eu faço. Esse é um mau testemunho. Esse é um testemunho que compromete o Evangelho. As minhas ações e as minhas motivações precisam ser corretas ou estar corretas, para que eu consiga então ter autoridade na minha fala, para que a minha consciência esteja tranquila. Quando isso acontece, quando eu falo com mansidão, com temor, com boa consciência, sabendo que eu estou agindo da forma certa, o texto continua dizendo: naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Se estivermos agindo corretamente, certamente os que nos acusam é que se envergonharão. Não nós, mas aqueles que nos acusam, porque nós estamos agindo corretamente. Como encarar o sofrimento? Relembrando, sem medo, estando preparados e agora em terceiro lugar, fazendo a coisa certa. O verso 17 diz: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É triste, mas é uma realidade. Com muita frequência, a nossa conduta dá ao inimigo tanta munição que ele nem precisa mentir. Basta ele dizer a verdade sobre nós ou contra nós. Então,
nesse caso, nós é que ficamos envergonhados. Se o sofrimento estiver no plano de Deus para nós, é melhor que seja por causa da piedade, da conduta correta, e não por causa dos nossos pecados. Eu vou repetir. Se o sofrimento for parte do plano de Deus para trabalhar em nós, é melhor que esse sofrimento venha pelo agir correto do que por causa dos nossos erros, do nosso coração endurecido, da nossa teimosia. Porque assim honramos a Cristo. Agora, se os nossos erros estiverem à frente, vamos manchar a mensagem do Evangelho que carregamos. Só para a gente firmar, como encarar o sofrimento? Sem medo, estando preparado, fazendo a coisa certa. Em segundo lugar agora, eu queria ler a segunda parte do texto, que é dos versículos 18 ao 22. Então convido-os a acompanharem comigo aí, 1 Pedro 3, 18 a 22. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Antes de continuar, eu vou mencionar esse versículo aqui. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como Cristo enfrentou o sofrimento, como Ele fez. E algumas verdades importantes do Evangelho estão expressas nesse pequeno versículo aqui. O texto diz: Cristo morreu uma única vez. Isto é, o sacrifício de Jesus foi completo. Ele não precisa ser repetido. Não há necessidade de fazê-lo novamente. Ele é único. Em segundo lugar, ele fala que ele morreu pelos pecados. O sacrifício de Jesus é expiatório. Isto é, ele foi feito para que os nossos pecados fossem castigados nele. Ele assumiu os nossos pecados, expiou os nossos pecados. Efésios capítulo 1, versículo 7, usa uma outra palavra que talvez seja até mais fácil para a gente compreender. Efésios capítulo 1, versículo 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Tirou os nossos pecados, levou os nossos pecados, remiu os nossos pecados. Mas além de ser um sacrifício completo, voltando lá para Pedro, né? Além de ser um sacrifício completo e único, além de ser um sacrifício que nos redimiu, que perdoou os nossos pecados, ele foi vicário, isto é, ele se ofereceu em nosso lugar. O justo, como diz o texto aqui, o justo pelos injustos. Jesus ofereceu a sua vida para pagar o preço, o castigo do nosso pecado. Por isso, o sacrifício de Jesus é completo. E eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 7, versículos 26 e 27. Hebreus 7, 26 e 27. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios,
primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esse é o nosso Salvador. Esse é Jesus. Ofereceu-se em nosso lugar. Nós tínhamos pedido para que você, que tem nos acompanhado nos cultos, preparasse os elementos da ceia, porque nós íamos celebrar hoje. E eu quero quebrar um pouquinho a rotina nossa de cultos e celebrar a ceia agora, porque esse texto de 1 Pedro nos inspira. Por isso eu quero que você pegue aí na sua casa os elementos da ceia. Não sei o que você preparou aí, mas o pão e o suco. E olhe para esse texto, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, para levar-nos a Deus. Ao participar da ceia agora, a gente tem que lembrar que Jesus tomou o pão e ao partir com os seus discípulos, ele disse que esse pão era o seu corpo, que seria oferecido por nós. O justo, Cristo, pelos injustos, eu e vocês. Pegue o pão. Isso é só um símbolo. Aqui é pão e vai continuar sendo pão. Mas ele simboliza algo muito precioso. O corpo do nosso Salvador, que foi sacrificado no nosso lugar. Um sacrifício vicário, substitutivo. Ele se entregou por nós. Ao comer o pão, lembre-se de agradecer o Salvador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez um sacrifício eterno, de uma vez por todas, para sempre Ele será o Salvador. Para sempre Ele terá as marcas dos cravos. Para sempre nós nos curvaremos diante dEle para adorá-lo, porque Ele merece todo o nosso louvor e gratidão. Então, coma o pão agora, agradecendo o Senhor, o nosso Salvador, o seu Salvador. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Jesus fez por nós, por ir até o fim, até a morte, por amor a nós, por pagar o preço que era nosso. Obrigado por nos redimir, por nos perdoar, por nos substituir no castigo, algo que nós nunca vamos pagar, mas sempre seremos gratos. Por isso, Deus, esse culto e essa mensagem é para o Senhor, é para o Teu louvor, é para a Tua glória, é para que o Evangelho seja conhecido. Aqui e em todo lugar que celebrarmos essa ceia. Então Te entregamos esse momento, Senhor, por Cristo. Jesus também tomou o cálice e disse que o cálice simbolizava o seu sangue. Havia necessidade de que a justiça de Deus fosse satisfeita. Sangue deveria ser derramado. Não sangue de pecadores, mas sangue de alguém que poderia pagar, que poderia justificar os outros. Por isso Jesus veio, nasceu, viveu e se entregou por nós, para que o seu sangue puro, precioso, pudesse nos substituir diante de Deus. Então, se os nossos pecados foram perdoados, é porque o sangue precioso de Jesus o purificou. Então,
Tome agora o cálice e agradeça ao Senhor pelo perdão e pela nova vida que você pode desfrutar em Cristo. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E obrigado porque aquele sacrifício continua tão importante e tão eficaz como foi para aqueles discípulos. E se o Senhor não voltar, como será daqui muitas gerações? Obrigado porque o sacrifício de Jesus é único e permanente. Obrigado porque hoje nós não estamos refazendo sacrifícios aqui, ele já foi feito. Mas nós estamos nos alegrando pelo grande amor do Senhor, pela dedicação do Senhor, para que nós hoje pudéssemos nos apresentar aqui, para o louvor e glória do Senhor, nos apresentar como filhos teus, seguidores do Mestre, discípulos de Cristo. Obrigado por essa honra, Senhor. E não há nada em nós que nos fazia merecer isso, apenas a tua graça, a tua bondade. Por isso, louvado seja o teu nome, por Cristo. Amém. Continuando no texto, tem algo tão precioso aqui, porque ele diz: para conduzir-vos a Deus. Isto é, o que Cristo fez, o que Ele fez com um propósito. Sua morte, sua expiação, o seu sacrifício, tudo foi feito com um propósito, para conduzir-vos a Deus, para levar-nos a Deus. Pelo seu precioso sangue, Ele abriu-nos um caminho precioso. Por isso eu quero ler com vocês mais um texto de Hebreus também. Por que Hebreus? Porque Hebreus fala muito da comparação de Jesus com os sacrifícios dos sacerdotes. E Hebreus 10, 19 ao 23 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, esse que nós celebramos agora. Tendo intrepidez para entrar na presença de Deus, pelo sangue de Jesus, ele está dizendo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por isso nós estamos aqui celebrando o Senhor, celebrando o sacrifício de Jesus que nos trouxe vida, o sacrifício de Jesus que nos abriu o caminho para Deus. A gente precisa celebrar essa vitória. Jesus sofreu com um propósito. O propósito é conduzir-nos a Deus. Como Cristo fez? Eu já disse, sofrimento com propósito. E agora eu quero dizer, ligando as histórias. Nós vamos abrir agora, voltar lá para Pedro, e abrir num texto bastante controverso e difícil em alguns pontos. Por outro lado, muito precioso também.
lições importantes temos para tirar daqui. Vamos ler os versículos 19 a 21. Então, finalzinho do 18 diz sobre Jesus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 19, no qual, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. O texto diz que Jesus, após sua morte, desceu em espírito ao lugar dos mortos. Até aqui não temos muito problema. A grande dificuldade é o que ele pregou aos espíritos em prisão, como diz o texto. O que ele pregou? Certamente não era arrependimento. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Uma das histórias que Jesus contou foi do rico e Lázaro. Ele disse que o rico, no lugar de sofrimento, queria muito que avisassem os outros para não virem para aquele lugar. E ele falou, não há comunicação entre os dois. O tempo seu já encerrou. Textos como esses deixam claro que a oportunidade de arrependimento é em vida e nunca após a morte. Portanto, se você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de confessar sua vida a Cristo, faça isso. Não espere o último momento. E muito menos espere que alguém vá pedir por você depois que você morrer. Agora é a hora. Esse é o momento. Agora, por que Jesus foi até essas pessoas? Não foram quaisquer pessoas. O texto especifica aí. Ele diz: os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Os dias de Noé. É interessante que naquele tempo, Deus havia desistido da raça humana e recomeçado uma nova geração a partir de uma família que Ele salvou pela arca. Pessoas que ouviram durante muitos anos, eu não lembro agora quantos anos a arca demorou para ser construída, mas foram muitos anos. E durante todos esses anos, Noé pregou a necessidade de arrependimento. E o texto diz claramente, nenhum se arrependeu, a não ser a família de Noé, 8 pessoas. Por que pessoas tão rebeldes? Se olharmos com mais cuidado o texto de Gênesis 6, vamos ver que lá apareciam os personagens que são muito bem definidos, pareciam ser alguns seres que não eram seres humanos, que estavam naquele ambiente. Talvez alguns espíritos rebeldes. Quando Jesus desceu ao Hades e falou a esses espíritos, tanto de pessoas, talvez, de demônios, eu só posso entender, junto com muitos dos estudiosos,
que Jesus foi lá proclamar a sua vitória. Olha, aquelas 8 pessoas só que se salvaram, a partir delas, Deus formou uma nova nação. Não é Israel. É a nação que veio a partir de Cristo. É a igreja. Israel está inserido nela, mas é a igreja. Agora, o plano de Deus se revela. E há salvação, sim. É interessante que naquele texto ele diz: foram salvas através da água ou da arca, né? Da arca na água. E agora vem essa grande lição para nós. Sabem que um dia isso acontecerá de novo. Um dia, de novo essa terra terá um fim. Será destruída. Um novo tempo se iniciará. Deus prometeu que não seria mais através da água. Mas é interessante a comparação que o apóstolo Pedro fez aqui. Ele fala: assim como aquelas pessoas foram salvas no passado, através da arca, na água, agora a gente tem a oportunidade de ser salvo através do batismo. Não o batismo que limpa o nosso pecado no sentido físico, mas o batismo é nosso compromisso de confiar unicamente no sacrifício de Jesus. Isso que nós fizemos na celebração da ceia. Quando a minha fé está colocada não no ato da ceia, não no ato do batismo, mas no seu significado, no que Cristo fez, então eu entro na arca de Deus, naquele lugar onde eu posso ter vida eterna. O batismo simboliza exatamente essa morte para uma vida antiga, um estilo de vida que desagrada a Deus, o arrependimento que leva a uma nova vida agora. Uma vida onde Jesus é o Senhor, onde Ele toma a iniciativa, onde Ele dirige. Agora, Cristo é o Senhor da minha vida e da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. A certeza da vida eterna não vem de mim, vem do meu Senhor. Do seu Senhor? Quem é o Senhor da sua vida? Como alguém pode estar preparado para encontrar-se com Deus? O exemplo de Pedro aqui é exatamente esse aí: a arca e o batismo. Nós, por nós mesmos, não podemos, mas Deus providenciou a nossa salvação, assim como Ele providenciou a arca para salvar Noé e sua família. Ele nos providenciou Jesus, o seu Filho, que sacrificou-se no nosso lugar. Quando a minha fé é colocada nele, então eu tenho vida, vida eterna. Batismo simboliza o compromisso que eu assumi com Jesus. É dizer, a minha fé é exclusiva na pessoa de Jesus, a minha vida está entregue, está comprometida à de Jesus, ao seu sacrifício e à sua ressurreição. Morrer para a velha vida e nascer para Cristo, esse é o significado do batismo. Como Cristo fez? Eu já disse, primeiro, Ele sofreu com um propósito, levar-nos a Deus. Segundo, Ele ligou pontos da história, Noé, lá no início da criação, com Cristo. A arca o salvou, Cristo nos salva. E a figura que Ele usa é o batismo.
Em terceiro lugar, como Cristo fez, ocupando um lugar de honra. O último versículo do capítulo diz: o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Jesus assumiu toda a autoridade nos céus e na terra. Por isso, ele pode dizer do seu trono, no auge do seu poder, da sua autoridade, ele pode dizer-nos: filhos, o sofrimento é um meio, não o fim. Agora, eu fiz questão de colocar nessa frase, ou começar essa frase com a expressão filhos. Essa frase só serve para aqueles que são filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que os sofrimentos presentes são passageiros e nem se comparam com a glória que há por vir. 2 Coríntios 4,17. Agora, deixa eu esclarecer algo importante. Os sofrimentos são passageiros ou são um meio para aqueles que foram perdoados, aqueles que se arrependeram e confiaram em Cristo. Esse é o meio. Cristo. O assumir o compromisso, o batismo. Não o batismo formal, não o batismo celebração, não o batismo que é uma cerimônia social. Não estou falando desse batismo. Eu estou falando do batismo onde você se arrepende dos seus pecados, deixa a vida antiga e agora se dispõe a obedecer a Cristo. É lógico que nós carregamos ainda muitos dos nossos erros e vamos passar a vida sendo tratados pela misericórdia de Deus. Mas há uma determinação no nosso coração de seguir a Cristo. Então, o sofrimento é passageiro, é um meio para aqueles que se entregaram a Cristo. Por outro lado, o sofrimento será eterno para aqueles que rejeitarem a Cristo. O sofrimento será o fim de muitos, por não aceitarem aquilo que Jesus fez por nós. Você é filho de Deus? Deixa eu dizer claramente para você: o sofrimento vai passar, é temporário. Ele não é um fim. O fim é a glória por vir. Mas, se você não entregou a sua vida a Jesus, não o colocou como Senhor e Salvador da sua vida, certamente, quando você se encontrar com Deus, não será para desfrutar da sua companhia. Será para ser alvo da sua ira, do seu castigo. Por isso, o sofrimento para esses será um fim, não um meio. A minha oração é para que Deus tenha misericórdia de você. Se você se encontra nessa segundo grupo, se você ainda não tem essa convicção de Cristo em sua vida, eu quero convidá-lo a orar agora, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo os seus pecados e falando: Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. Ore comigo.
Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor, por ter rejeitado durante tanto tempo a mensagem do Evangelho, por ter rejeitado durante tanto tempo o que Jesus fez por mim, e por ter tentado viver a vida do meu jeito. Agora me ajuda, Senhor. Eu quero entregar ao Senhor a minha vida, mas me ajuda na minha falta de fé, na minha fraqueza. Me ajuda a dar esse passo importante, Senhor. Coloque pessoas próximas a mim que possam me ajudar nessa caminhada. Tem misericórdia de mim. Se você orou dessa forma, busque alguém. Busque conversar com alguém que conhece a Jesus e que pode te ajudar a tirar dúvidas, a esclarecer, a ter um conhecimento das verdades de Deus que estão na sua palavra. Que o Senhor abençoe muito a sua vida. E eu quero deixar o último recado para você, filho de Deus. O seu sofrimento vai passar. E o seu fim é a glória do Pai, junto ao Pai. Por isso, alegre-se na tribulação, seja perseverante. Não é hora de desistirmos, é hora de seguirmos em frente, porque o nosso fim está próximo. E o nosso fim é o melhor da história. Estaremos para sempre na presença do Pai. Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana, que você desfrute da bênção de ter o Senhor perto de você. Então, nesse momento também, gostaria de lembrar de algo muito especial, que é o Dia das Mamães, né? E aqui na igreja eu posso dizer que sou muito realizado, pois tenho muitas, não só a minha mãe de sangue em casa, mas também aqui na igreja eu tenho muitas mães espirituais. Elas devem estar rindo em casa agora. Cada uma sabe o quanto já me ajudou em oração, em aconselhamento, em palavras. E como isso é bom, meus irmãos, que nós possamos reconhecer a grandiosidade do poder de Deus na vida dessas mulheres e que nós possamos estar orando cada vez mais e entregando a vida delas nas mãos do Senhor, porque elas têm sim orado por nós e têm se doado de joelhos, nas madrugadas, clamando a Deus pelas nossas vidas, né? E nesse momento não poderia deixar de lembrar da mais nova mamãe da igreja, a minha esposa Raíla, que foi mãe do nosso filho Heitor esses dias, que nesse momento sinta-se abraçada em casa, né? E não só você, mas todas as outras mães a qual eu mencionei anteriormente. Queria orar também com a igreja nesse momento, entregando a vida das mamães em suas mãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tantas pessoas maravilhosas, tantas mães dedicadas que nós temos aqui, Senhor. Que o Senhor possa a cada dia, Senhor, dar mais graça, dar mais paciência também, Senhor, longanimidade, para que elas possam, Pai, estar cumprindo cabalmente esse papel que o Senhor confiou a cada uma delas, Senhor. Que o Senhor possa continuar dando sabedoria, Senhor, discernimento, para lidar com cada adversidade, cada problema, cada aflição, que nós sabemos, Pai, que as mães passam muito por isso, Senhor. Obrigado, Senhor, por todas as mamães que têm tomado conta das nossas vidas, Senhor, pela minha mãe de sangue, pela minha esposa, por todas as mães aqui da igreja, Senhor. Que o Senhor as abençoe e as guarde sempre. Em nome de Jesus. Amém.